Saudações e bem-vindos ao que é o último vídeo importante da saga da Coreia do Norte. Pretendo postar algum extra, mas aqui pode-se dizer que esta série de vídeos chega ao fim. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora é a hora de deixá-la na caixa de comentários. Pretendo reunir todas as suas perguntas e fazer um vídeo de respostas. Eu sei que é um país intrigante por ser tão fechado. Muitos de vocês me perguntaram por que demorei tanto para postar vídeos, e agora posso responder. Eu achava que teria postado eles no máximo em janeiro. O motivo pelo qual demorei tanto para postar os vídeos não é outro senão este aqui. Meu primeiro livro, Rússia Secreta, em colaboração com a editora HarperCollins. Um livro que estou muito animado para apresentar a vocês. É uma coletânea de 7 viagens, algumas das minhas viagens principalmente pela Rússia, em lugares remotos e inóspitos. Também há viagens extras pela região de Chernobyl, na Bielorrússia, e pela Coreia do Norte. Hoje começa a pré-venda na Amazon. Já está disponível para quem quiser comprar antecipadamente. Será publicado no dia 7 de maio. Deixarei o link abaixo. É isso. Como mencionei, deixem suas dúvidas nos comentários para que eu possa responder. E todos aqueles que quiserem ter uma lembrança das minhas aventuras ou viagens por escrito, é só ir direto na Amazon para comprar o livro. E agora sim, vamos para o vídeo. As crianças são o tesouro do nosso país. A Coreia do futuro será para nossos filhos. E estas são as vistas espetaculares de Pyongyang ao entardecer. Olhem só o foguete enorme que eles têm aqui. Isso é o mais perto que vamos chegar. Visitei um supermercado coreano. O bar de cerveja tinha 8 tipos diferentes de cervejas de arroz. Kim Jong-un, rumo à vitória final. Saúde, peixe com cerveja coreana. Depois de dar um passeio matinal pelo parque da colina Moranbong, inspecionar as entranhas do navio americano capturado e visitar o famoso sistema de metrô de Pyongyang. No quarto dia, seguimos visitando um dos pontos mais icônicos da capital. E, finalmente, outro dos momentos mais esperados da viagem, a Praça Kim Il-sung, conhecida como Kimenser em russo. Conhecida por seus desfiles militares e todo tipo de atividades de grandes eventos, é a praça mais famosa de toda a Coreia do Norte. Ali temos o Ministério da Educação e da Agricultura. E ali na frente temos o Ministério da Economia. Vou fazer uma panorâmica. Por aqui, alguns turistas, mulheres, grupos de mulheres, turistas pelo que parece. Assim, vemos pessoas passeando tranquilamente e carros cruzando a rua. Do outro lado da praça, é possível ver o monumento à ideia Juche, a ideologia aplicada aqui, o sistema social, econômico e político. Acho que todos vocês já viram esses desfiles, quase todos, e quem não viu com certeza vai se surpreender. Eles são muito característicos, organizados, disciplinados, coordenados e exibem todos os tipos de armamentos, desde mísseis balísticos intercontinentais até metralhadoras montadas em tratores. O exército parece ter emitido outra proclamação coreana junto com os soldados. Bem, e alguns outros também, né? Há cientistas e também agricultores. A Praça Kim Il-sung, no coração de Pyongyang, é um dos lugares icônicos da Coreia do Norte. Inaugurada em 1954, um ano após o armistício entre as Coreias, foi concebida para receber concentrações massivas, desfiles militares e eventos políticos. Imbuído da ideologia e história norte-coreana, com aproximadamente 75 mil metros quadrados de superfície, a praça está situada às margens do rio Taedong, bem em frente ao monumento às ideias Juche, que observa a praça como se fosse um farol iluminando a sociedade coreana. Nesta praça ocorrem os famosos desfiles militares que aparecem nos noticiários quando realizados, mas também reuniões de cidadãos que realizam coreografias meticulosamente orquestradas ao som de músicas patrióticas que exaltam o modo de vida e as ideias do país. Esses espetáculos são mais comuns do que eu pensava e não são reservados apenas para datas especiais. O chão da praça está repleto de marcas e números que servem unicamente para orientar os participantes desses grandes espetáculos. Como mencionava nossa guia, nela se encontra o grande Palácio de Estudos do Povo, cuja fachada exibe os 2 enormes retratos do avô e do pai do atual líder. Além disso, vários ministérios e outras instituições governamentais. Nas cornijas, há proclamações com frases como "Viva o glorioso Partido dos Trabalhadores da Coreia", "Viva a República Popular Democrática da Coreia".
Vamos fortalecer a unidade do partido e das fileiras revolucionárias, pois assim o sol sempre estará conosco. A metáfora do sol desempenha um papel significativo na retórica norte-coreana. Kim Il-sung é retratado como o líder que iluminou a Coreia, principalmente após a ocupação japonesa. Seu legado está associado à ideia de que ele é a fonte de vida e prosperidade da nação. Como um guia essencial para o povo, assim como o sol desempenha um papel essencial para cada um de nós. Essa ideia foi estendida a Kim Jong-il, seu filho. Para que entendam a importância dessa metáfora, uma das festividades mais importantes na Coreia é o Dia do Sol, 15 de abril, aniversário de Kim Il-sung. Depois, os guias nos levaram 200 metros pela rua principal, que saía da praça até uma pequena livraria. No caminho até lá, o fluxo de carros e pessoas era constante, desde vans com alto-falantes até pioneiros que voltavam da escola. Um rápido olhar na rotina rígida oferecida nesses pacotes turísticos, até pudemos dar uma olhada rápida na vitrine de uma loja de alimentos. Vamos dar uma volta pelas ruas de Pyongyang a partir da praça. Aqui está cartazes que vocês podem ver em lojas onde os coreanos compram, não os turistas, e não nos deixam entrar aqui. Mas é assim que parece. Isso é o mais próximo que vamos chegar de uma visita num supermercado coreano. Pãezinhos, batatinhas, outro tipo de doces, e as moças ali vestidas com avental, as caixas todas bem uniformizadas aqui. Parece que neste país todo mundo anda bem uniformizado. Olhem só os jornais que eles têm aqui, coreanos como o ministro da Defesa, com Shoigu, do dia 14 de setembro. Acabamos de entrar em uma livraria com livros em vários idiomas. Dá para ver a literatura dos líderes coreanos e também alguns livros históricos. Além de alguns desenhos para crianças, livros infantis. Grande pessoa. E aqui o líder do povo. A maioria da literatura que oferecem aqui está em russo, embora também tenham em francês. Vocês podem ver ali francês, espanhol, alemão, japonês, chinês e inglês. Olha, isso realmente eu não esperava. A televisão está aqui com um jogo de futebol da Liga dos Campeões, Atlético de Madrid contra Inter de Milão. É claramente uma gravação comprada por eles. Esse é o símbolo da televisão coreana. Vamos ver o que eles têm em espanhol. Kim Jong-il, obras escolhidas. Kim Il-sung, obras completas. Kim Jong-un, rumo à vitória final. Este é o atual líder-presidente. Vamos ver como começa. Vamos levar a bom termo a causa revolucionária do Juche, exaltando o grande camarada Kim Jong-il como eterno secretário-geral do nosso partido. Vamos lutar energicamente pela vitória final, erguendo a bandeira de Songun. Com grande orgulho e dignidade nacionais, celebramos hoje solenemente a parada militar, em saudação ao centenário do nascimento do grande líder camarada Kim Il-sung, que os jovens conquistem méritos na construção da potência socialista. Kim Jong-un, Kim Il-sung, Lei de Saúde Pública da República Popular Democrática da Coreia. Que curioso! Aqui vocês têm todo tipo de literatura na qual se baseia este sistema econômico, desde meados do século passado até os dias de hoje, também com o atual presidente. Vejam o que se refere à saúde pública, segundo o artigo 1 na República Popular Democrática da Coreia. O trabalho da saúde pública é uma obra revolucionária e honrosa, que visa proteger a vida e promover a saúde dos homens, os seres mais preciosos do mundo, donos da natureza e da sociedade, e que garante a todos os trabalhadores uma vida longa e saudável para que possam contribuir ativamente para a causa do socialismo e do comunismo. Muito interessante o artigo 3. Não vou ler o livro todo, mas me interessa. O principal na medicina socialista é a prevenção. No trabalho de saúde pública, o Estado segue a orientação da medicina preventiva, adotando os princípios da medicina socialista. Poderíamos ficar lendo aqui o ano inteiro, com toda a bibliografia que existe. E vejam, se vocês estavam se perguntando o que as crianças leem aqui na Coreia do Norte. Como o ouriço venceu o tigre?
E nem tudo tem a ver com economia pura e simples e organização. Também há literatura relacionada à arte musical, como vocês podem ver aqui, e à arte coreográfica. Eu dei uma olhada neste aqui sobre a arte musical. O índice. Na era do Juche, é necessário um novo tipo de música. O Juche é a vida da nossa música. A revolução precisa de boas músicas. Interpretação. Executar com paixão. O intérprete deve ser um excelente criador. A música deve ser diversa. O maestro é o comandante do conjunto musical. O processo pelo qual essas obras se tornaram indispensáveis para todos os coreanos ocorreu nos anos posteriores à Guerra da Coreia, em um período em que as diferentes facções dentro do Partido dos Trabalhadores lutavam para impor seus pontos de vista. Kim Il-sung se consolidou no final dos anos 60 como vencedor diante das facções pró-China e pró-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele se afastou cada vez mais do marxismo ortodoxo, dando protagonismo às ideias Juche, de autossuficiência e culto ao líder que havia desenvolvido e implementado. A literatura foi usada para consolidar o regime através do Guia de Escritores de Joseon, implementado nas décadas de 50 e 60. Nela se descrevia, entre outras coisas, que a literatura deveria ser usada como arma da revolução, não de forma individualista, mas como meio para educar o povo nas ideias do partido. O herói das obras deveria ser um modelo do socialismo, incorporando lealdade ao grande líder e sacrifício pelo país. E todas as obras deveriam glorificar o papel de Kim Il-sung na libertação da Coreia. Assim como esse guia serviu de manual ideológico para os escritores norte-coreanos nos anos 70, com o caminho livre de opositores para o regime dos Kim, essas diretrizes foram reforçadas, materializando-se com o Guia da Literatura Juche, que o próprio Kim apresentou em seu discurso sobre a literatura e a arte de 1973. O guia destacava a exaltação do líder e sua dinastia, lealdade, sacrifício pela causa comum e rejeição à literatura burguesa, romântica e individualista, vista como decadente. Um dos exemplos clássicos é a obra O Destino de um Homem, onde um soldado alcança seus objetivos e supera dificuldades graças à sua fé no partido e no líder. Outra das obras que não pode faltar em um lar norte-coreano é No Decorrer dos Séculos, uma autobiografia de múltiplos volumes de Kim Il-sung, narrando sua jornada ao poder e a luta contra o imperialismo japonês, e que quase toda residência tem, como uma enciclopédia. Mas também títulos como O Florista, que conta a história de uma jovem sob o jugo japonês que encontra esperança na revolução. Os Filhos do Guerrilheiro, ou Sem Piedade, expõem supostos crimes de guerra cometidos pelos norte-americanos. Durante o governo de Kim Il-sung, o romance era o gênero preferido, mas sob a liderança de seu filho, após o colapso da União Soviética, a poesia ganhou mais destaque. As obras dos líderes são essenciais na literatura do país, mas não a compõem por inteiro. No entanto, obras estrangeiras que abordem política ou religião abertamente são proibidas e perseguidas, conforme alguns relatos. Até a Coreia do Norte chegaram livros ocidentais como Sherlock Holmes, As Viagens de Gulliver, Robinson Crusoe, Alice no País das Maravilhas e O Vento Levou, assim como outros romances ocidentais, chineses e russos, que foram aprovados e traduzidos oficialmente. Entre os coreanos, que falam bem inglês, o conhecimento da literatura estrangeira é maior, e até obras como Harry Potter se tornaram populares. Próxima parada neste itinerário por Pyongyang, o Palácio dos Pioneiros. Os pioneiros são aqueles grupos de estudantes que começam aos 9 anos, se não me engano, pelos quais as crianças passam a ser pequenos jovens. Eles colocam o lenço vermelho e fazem várias atividades. Já começam a falar para eles sobre o partido, sobre a importância e sobre as ideias Juche, entre outras coisas. Olhem que murais enormes tem dos lados do palácio, com as crianças, os adolescentes vestidos de atletas, de ginastas, de jogadores de futebol, com o clássico uniforme dos pioneiros e o laço vermelho claro, amarrado no pescoço. Pode ser resumido como o primeiro contato sério que os cidadãos norte-coreanos têm em uma idade muito jovem, antes de se tornarem peças fundamentais dessa máquina econômica, social e cultural que gira em torno das ideias marxistas adaptadas, a ideia de Juche. Olhem, que escultura impressionante tem aqui, com as crianças vestidas de astronautas, músicos, soldados e 2 cavalos alados puxando o trenó.
E aqui, na entrada do palácio, os líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il. E agora fomos recebidos justamente por uma pequena pioneira que vai nos mostrar o palácio. Nas placas está escrito que nosso grande líder, o camarada Kim Il-sung, esteve aqui 6 vezes, nosso grande general Kim Jong-il 3 vezes e nosso respeitado marechal Kim Jong-un 6 vezes. Uau! Um pedaço de salão, uma lâmpada enorme e a inscrição aqui gigante. Na frente de vocês, a escrita do nosso grande líder, Kim Il-sung. As crianças são o tesouro do nosso país. O futuro da Coreia será para elas. Kim Il-sung, 15 de abril de 1989. Por aqui. Quantos anos você tem? 12. 12. Vocês veem que eles têm fotos diferentes penduradas? Olhem o foguete enorme que eles têm aqui em uma parte do hall. Este palácio está dividido em diferentes áreas, pelo que nos disseram. Esta primeira é a área científica, a do desenvolvimento científico, que é a que tem o foguete aqui atrás. Olhem como o prédio está decorado, tem um toque meio de escola, né? De jardim de infância, mas aqui eles levam tudo muito mais a sério. Ou seja, são coisas mais sérias, de um nível mais alto. Tudo decorado com cores, os sofás também de cores diferentes. É como uma mistura entre a seriedade e a escola primária, ou seja, da infância. O movimento Piloto Pioneiros surgiu em 1922, no início da União Soviética, com a criação da organização Pioneiros da Juventude Socialista. O objetivo era organizar os jovens e ensiná-los os valores comunistas e socialistas. Na Coreia, o movimento foi adotado após a ocupação japonesa em 1948, sendo uma parte fundamental dos alicerces da sociedade norte-coreana desde então. É responsável por transmitir a ideologia Juche para a próxima geração e reforçar o culto ao líder, ao mesmo tempo em que são desenvolvidas matérias variadas como esporte, tecnologia, canto, dança, caligrafia, desenho ou música. A filiação é obrigatória para crianças entre 9 e 15 anos, idade em que deixam de ser pioneiros para passar à Liga Juvenil de Kim Il-sung, uma formação de nível superior, onde podem continuar até os 30 anos. A organização é supervisionada pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. Estima-se que quase todas as crianças em idade escolar estão filiadas a ela. Durante esses anos, eles estudam a ideologia Juche e participam de atividades políticas para apoiar o regime. Eles fazem voluntariado em fazendas e fábricas para ajudar no desenvolvimento do país, visitando lugares históricos. Participam de atividades culturais como canto, dança e teatro, e recreativas como excursões, acampamentos e a prática de esportes. O uniforme consiste em camisa, calça ou saia e o icônico lenço vermelho, também usado na União Soviética. O Palácio dos Estudantes de Mangyongdae foi construído em 1989, embora a reforma que vemos seja de 2015, onde foi adicionado esse toque alegre e colorido que decora as paredes. Estima-se que em seu interior haja mais de 120 salas de aula, piscina, observatório espacial, ginásio, quadras de basquete e vôlei, espaço para aulas de direção e um teatro com capacidade para 2.000 pessoas. O palácio é destinado a crianças de 6 a 17 anos, escolhidas para continuar aperfeiçoando seu desempenho em atividades extracurriculares, consideradas valiosas para a nação. Eles são escolhidos de acordo com os resultados acadêmicos, mas também com base em outros fatores, como a lealdade de suas famílias ao regime e o compromisso político, tornando este um lugar não acessível para todos. Funciona como um espaço de elite que reforça os valores de sua ideologia, formando os futuros líderes, cientistas, atletas e artistas do país. É assim que treinam os pioneiros, como eles são rigorosos. Atrás, vocês podem ver os meninos jogando vôlei, as meninas e, no fundo, o basquete, também dividido entre meninos e meninas. A busca pelos melhores em cada área levou esse país, modesto em população e recursos, a se tornar uma potência nuclear.
lançar satélites ao espaço ou se destacar em diversas modalidades esportivas em competições internacionais. Desde sua estreia, em 1964, atletas norte-coreanos conquistaram um total significativo de 58 medalhas olímpicas. Aí está o que era uma aula de física, com o clássico problema de dois trens colidindo. Foi o que me pareceu ver. Olha só, hein? E Saturno aqui no chão? Que curioso, por que Saturno? Olhem, o símbolo do Android. Não, se não for ele, se parece muito. Deem uma olhada no que eles têm exposto aqui. São algumas das obras que esses pioneiros fizeram durante sua estadia aqui. O texto menciona a idade de uma criança de 10 anos, sem especificar o gênero. Reparem na qualidade dessa obra de arte incrível com 10 anos. Com 8 anos. Isso sim, isso é ter talento. 11 anos. Outro com 11 anos. Acho engraçado o guia sempre chamando pra gente se apressar. Olhem essa sala, né? Aqui com os computadores, com um programa de desenho. Outro garoto ali desenhando um tanque, outra garota parece que com uma foto de dois cachorrinhos ali fazendo Photoshop. Aula de informática dos pioneiros. E na tela, vocês podem ver que eles têm 6 tipos de programas: Word, PowerPoint, Excel, vídeo, foto e animação em Flash. O Palácio dos Pioneiros é enorme. Dei uma olhada nesse mapa da vista aérea. Foi por ali que entramos. Lá tem uma academia, uma piscina coberta e um parque ao redor. Vocês já viram os pioneiros estudando diferentes programas de informática? E é super interessante que o sistema operacional com o qual eles trabalham aqui na Coreia do Norte é o sistema operacional aberto Linux, uma versão coreana que eles mesmos adaptaram, por ser um país tão isolado, tão fechado do resto do mundo. Todos esses programas aos quais estamos acostumados, como sistemas operacionais da Apple ou do Windows, aqui não é comum utilizá-los. Por isso, eles têm seu próprio sistema operacional chamado Red Star, utilizado na Coreia do Norte. Estrela Vermelha é um sistema baseado em Linux, de código aberto, cujo desenvolvimento começou no início dos anos 2000, para ter um sistema operacional nacional e reduzir a dependência externa. Antes do seu surgimento, eram usadas versões coreanas do Windows, por isso os primeiros protótipos da Estrela Vermelha se pareciam com ele. Nas versões mais recentes, a aparência é mais similar ao sistema operacional da Mac, e incorpora softwares por padrão, como um navegador web para a intranet nacional, reprodutor de mídia e jogos educativos para estudantes, entre outros. Além disso, inclui um pacote de aplicativos semelhante ao Microsoft Office, com processador de texto, planilha, apresentações, desenho, que era o que os alunos estavam estudando na aula. Também conta com um forte controle de conteúdo que permite ou nega o acesso a determinados sites e documentos, além de ser capaz de gerar uma marca d'água nos documentos para permitir seu rastreamento e identificar o usuário que os compartilhou. Apesar das limitações da tecnologia da informação usada diariamente na Coreia do Norte, isso não impediu que eles tivessem um dos exércitos digitais mais habilidosos e temidos do mundo. Recentemente, hackers norte-coreanos ganharam destaque nas principais manchetes da mídia diversas vezes. A Unidade 121, os grupos Lazarus, Kinsuki ou Andariel foram acusados de coordenar ataques como contra a Sony Pictures em 2014 em resposta a um filme que ridicularizava o regime norte-coreano. O WannaCry infectou milhares de computadores mundialmente, gerando prejuízos milionários. Mas também se destacam o roubo de 87 milhões de dólares ao Banco de Bangladesh e roubos massivos de criptomoedas, estimados em 3 bilhões de dólares. Essas são algumas das atividades atribuídas a esse exército, embora seja difícil rastreá-los e provar que foram eles. É evidente que se trata de um grupo bem preparado, comparável a outras grandes potências. Formado pela elite do país que tem como objetivo gerar renda, extrair informações e realizar operações de espionagem. Enquanto continuávamos a visita, pudemos ver como os alunos praticavam diferentes áreas relacionadas à música, como a dança.
Tão pequenininhas e o quão sincronizadas e bem elas já dançam. Mas também aulas de canto. Ou aulas para praticar um instrumento como o violão clássico. O acordeão. E até mesmo o gaiajeon, um instrumento tradicional coreano milenar. Só estamos tendo shows aqui hoje no Palácio dos Pioneiros. Olhem só o tamanho dessa piscina coberta que eu vi antes no mapa. Aqui está, uau! Mesmo pequenos, eles já pulam do trampolim. Dá pra ver que eles nos mostram com muito orgulho. O palácio, para eles, é um pilar fundamental na educação. E aqui, ao lado do baile, a aula de pintura, onde não faltam os retratos. Que contraste a outra turma com a música alta e aqui todos quietinhos, pintando. Meu Deus, mas que qualidade! Essas crianças devem ter 12 anos. Legal, agora a aula de caligrafia. Olhem, que bonito, com fios. Já terminamos a visita com um presente dos turistas russos, doces russos, o típico chocolate Alyonka e alguns outros doces. E olha, uma coisa que eu não tinha dito na minha entrada é que aquela cúpula é um observatório. O Palácio dos Pioneiros tem até observatório. Para ser sincero, fiquei impressionado com essa visita. Isso é o mais perto que eu já consegui chegar do movimento dos pioneiros, sobre o qual ouvi tanto na época soviética. Isso é algo que eles replicaram aqui na Coreia. Sem dúvida, o sistema educacional é chocante, a forma de educação é tão diferente da que eu vivi. Após a visita, pegamos o ônibus rumo ao próximo destino, a Torre das Ideias Juche. Pela janela, imagens de norte-coreanos comprando em barracas de rua, caminhando e andando de bicicleta. Pela estrada circulavam ônibus, bondes, carros e caminhões. Antes de chegarmos à Torre das Ideias, passamos pela maior loja de souvenirs que já vimos. Lá havia uma coleção com todos os objetos vistos durante a viagem, como uma última chance para os que desejassem uma recordação. O que mais me impressionou foi a vasta coleção de pinturas que eles mantinham em uma sala à parte. Olhem, trouxeram para nós uma loja de souvenirs, e vocês podem ver que isso se parece muito com o que os pioneiros nos mostraram antes. Todas essas pinturas são feitas pelos pioneiros e depois vendidas para os turistas. Acredito que tanto os pioneiros quanto os artistas que ganham a vida assim têm experiências semelhantes. Suponho que começaram a aprimorar suas habilidades como pioneiros e então evoluíram. Aqui há trabalhos muito elaborados. Isso é o que vocês podem encontrar à venda para os turistas. Muitas pinturas, muitos tecidos. E não são baratas, viu? Vão de 100 euros até 300. Aquela, por exemplo, deve estar entre 100 e 150. Depois de terminada a visita, finalmente chegamos a um dos lugares icônicos da capital, a Torre das Ideias Juche. São placas dos Círculos de Estudo das Ideias Juche de diversos países. A Torre das Ideias, Juche, construída em 1982 para celebrar o 70º aniversário de Kim Il-sung, tem 170 metros de altura e é feita com 25.550 blocos de granito.
um para cada dia de vida de Kim Il-sung, até o momento de sua inauguração. No topo, ergue-se uma tocha de metal iluminada que simboliza a ideologia Juche como guia do povo norte-coreano. Essa tocha podia ser vista da janela do nosso hotel e era um dos poucos monumentos, se não o único, que permanecia iluminado durante toda a noite. No alto, a vista panorâmica se abria diante de nós. Embora os guias tenham inicialmente nos pedido para não tirarmos fotos e vídeos da praça Kim Il-sung, acabaram permitindo no final. Daqui era possível ver prédios residenciais, vielas, casas baixas mais antigas, o teatro, a torre de televisão e ruas novas ao longe, fáceis de reconhecer porque estão mais iluminadas do que as outras. Nosso hotel fica em uma ilha no meio do rio Taedong, onde passamos toda a estadia. Visitamos o monumento à fundação do Partido do Trabalho, composto por martelo, foice e pincel, representando operários, agricultores e intelectuais. A ideologia Juche foi mudando e se adaptando ao longo dos anos. Nos primórdios, liderada por Kim Il-sung, promoveu-se um socialismo de autossuficiência, enfatizando a independência política, econômica e militar do país. Nas décadas de 60 e 70, houve um processo de consolidação marcado pela adoração ao líder, que continua até hoje. Nos anos 90, durante a Grande Fome, Kim Jong-il liderou o país e fundiu as ideias Juche com a corrente Songun, que significa o militar em primeiro lugar, onde se buscou garantir a independência do país fortalecendo suas forças armadas. A narrativa centrava-se no conceito de autossuficiência, ainda que na escassez. Kim Jong-un mantém a ideologia Juche de autossuficiência, culto ao líder e o desenvolvimento das capacidades militares e nucleares, com um toque mais pragmático, no qual, segundo alguns autores, há permissividade para certas coisas teoricamente não permitidas, mas que acabam ajudando. Como podem ser pequenos mercados informais em algumas regiões do país, ou a promoção de um consumismo moderado nos últimos tempos. Estamos a 150 metros da Torre das Ideias Juche. Aquela ali é a tocha vermelha que pode ser vista brilhando no horizonte de Pyongyang, de onde quer que você esteja. E estas são as vistas espetaculares de Pyongyang ao entardecer, para que vocês tenham uma ideia de como são os blocos de edifícios, alguns iluminados, outros apagados. E ainda há aqui e ali alguma casinha baixa entre os prédios. A tocha é gigante. O monumento parece pequeno de longe, mas não é. O símbolo do Partido dos Trabalhadores é visto em todo o país. Com certeza, muitos de vocês se lembraram da foice e do martelo da União Soviética, com a diferença de que aqui se acrescenta o pincel. As ideias Juche foram criadas por Kim Il-sung. É uma revisão do marxismo ao estilo norte-coreano. Precisamente, são essas ideias que tornam a Coreia do Norte um país único no mundo e exclusivo, além de muitas outras coisas. Esse é o sistema que seguimos até hoje, pelo qual somos conhecidos como um dos países mais fechados do mundo, se não o mais fechado. O sol já se pôs e, se vocês repararem nesta estátua que está aqui, há uma pequena diferença em relação ao símbolo clássico da foice e do martelo soviético da União Soviética. E é que aqui, além de uma foice e um martelo, que representam a agricultura e a indústria, também há um pincel, porque se dá muita importância às artes. Nos lados desta torre, vocês podem ver mineiros, operários, soldados, agricultores, professores, famílias. Na ideologia Juche, as artes foram consideradas essenciais para propagar a ideologia. E da mesma forma que o Juche foi se adaptando ao longo dos anos, o mesmo aconteceu com a cultura. No início, promoveu-se a escrita, especialmente o romance e o teatro revolucionário. Sob Kim Jong-il, o cinema e a poesia épica ganharam protagonismo. Devido à sua paixão pela sétima arte, ele modernizou os estúdios e se esforçou para fazer filmes de melhor qualidade, abrangendo mais gêneros. Alguns de seus sucessos são o filme de artes marciais Hongil-dong, Nação e Destino, sobre a história da Coreia e sua divisão. O Pulgasari, um filme ao estilo Godzilla, onde um golem metálico salva seu povo da opressão feudal. Atualmente, com Kim Jong-un no comando do país, a arte contemporânea se modernizou e se diversificou, buscando cativar o público, mas sem perder, no caminho, a transmissão da mensagem política. Do outro lado do rio, em frente à torre, vocês têm Pyongyang iluminada, vários distritos recentemente construídos, há poucos anos, e a praça Kim Il-sung também acesa esta noite. Sinceramente, antes de vir, eu não tinha muitas expectativas.
Talvez eu tivesse ouvido o mesmo que vocês e isso me surpreendeu, de certo modo. Não sei como explicar, mas ver prédios e ruas tão modernas é verdade que não é um lugar super desenvolvido. Dá para notar que há carências em muitos aspectos, mas de qualquer forma eles continuam se desenvolvendo. E os prédios novos que eu vi parecem bem legais, pelo menos os que nos mostraram. Vocês já sabem que aqui não dá para andar sozinho. Você tem que seguir as regras do guia turístico, né? Que é sempre andar acompanhado e por um itinerário determinado. Com essa vista, aos pés da Torre Juche, na margem do rio Taedong, nossos guias davam por encerrada a visita de hoje e nos levaram para jantar em um novo restaurante, onde nos serviram diferentes tipos de carne, saladas, batatas e o clássico kimchi. Era nosso jantar de despedida do país, pois no dia seguinte voltaríamos para Vladivostok. Nosso cinegrafista nos mostrou rapidamente o vídeo que havia gravado recentemente na televisão e ofereceu a opção de comprá-lo por $40. Depois, a guia nos ofereceu a opção de encerrar o dia visitando um lugar que impressionou todos os turistas. Acabaram de nos parar em uma das ruas mais novas do centro da cidade. Vamos experimentar diferentes cervejas, vamos a um bar de cervejas. Olhem como está, tranquila, mas com pessoas passeando, muito iluminada. Os apartamentos, segundo o que o guia me disse, são bastante grandes. Aqui já são apartamentos maiores do que os antigos do centro de Pyongyang. É disso que estou falando, isso me surpreende. Dá para ver que são apartamentos mais modernos, com materiais mais modernos e também uma construção de arquitetura mais moderna, mais no estilo de hoje em dia. Com esse passeio vai terminar a viagem à Coreia do Norte. Amanhã saímos de manhã, então vamos ver o que encontramos por lá. Por enquanto, olhem o que podemos encontrar na rua. Vocês estão vendo a nova ciclovia. Essa rua está incrível, nos levando para lugares de luxo. Dá para ouvir o karaokê ali. Já são quase 21 horas, e apesar de estar tranquilo e sem muito movimento, ainda há pessoas passeando. Ok, o guia está me apressando. Olhem, e aqui os ônibus são mais novos. Pelo que estou entendendo, a cidade vai se expandindo por bairros, e quanto mais novo for o bairro, mais novos são os ônibus daquela região. As casas são mais novas, os bares, as lojas, tudo é mais novo conforme as áreas da cidade vão se expandindo. Esta é a parte mais luxuosa de longe que vimos em toda a viagem. O bairro é grande, a rua tem cerca de 1 quilômetro de extensão. Estamos apenas estimando, e os apartamentos ficam dos dois lados. Construções novas, de verdade, pelo menos parecem por fora. Não sei como são por dentro, mas são construções muito boas. Eu realmente não esperava por isso. Parece Dubai, praticamente. Não digam que não. O asfalto está perfeito, tudo está novo e brilhando. Olhem, esses prédios poderiam estar perfeitamente na Espanha com esses materiais. E aqui outra proclama, a poucos metros da anterior que vimos. De fato, não mentiam ao dizer que este lugar é único no mundo. E aqui está o Piva Bar, o bar de cerveja, cheio de cervejas de arroz, 8 tipos diferentes, 2 deles de cerveja preta com sabor de chocolate e café. Nos disseram, e os outros, depende da porcentagem de mistura que tem de arroz, desde 30%, 40%, 50%, 60% até 100%. Esta é a cerveja que temos bebido esses dias. Cerveja Taedonggang. Belos pilares que eles têm aqui no bar. O que vocês acham das janelas de vidro com espuma de cerveja? Espetacular. Olhem a recepção com um monte de barris. É no segundo andar. Tudo bem. Aqui mandam a gente para o segundo andar, mas aqui no primeiro dá para ver que estão todos os coreanos do bairro. Olá. A Avenida Rinhung foi inaugurada em abril de 2024 e junto com o bar de cerveja Hwasong Taedonggang, representa essa modernização do país que seus líderes buscam. O design variado dos edifícios que a compõem, as cores utilizadas, as lojas e cafeterias, assim como a iluminação e a disposição das calçadas, trazem um toque de frescor inesperado aqui na Coreia do Norte. Foi construída como parte de um projeto maior focado na construção de 50 mil residências, das quais 10 mil já estão disponíveis nesta avenida.
Uma das principais atrações da rua é a nova taberna de cerveja europeia. Apesar da popularidade da cerveja entre os norte-coreanos, este bar se destaca pelo conceito e decoração únicos. Possui 2 andares, um deles com terraço para a rua onde nos sentamos. Experimentamos os 10 tipos de cerveja local de barril que eles têm, classificados por números e porcentagem de arroz. Para nossa surpresa, podemos tomar cervejas em um ambiente relaxado e descontraído, rodeados de coreanos que faziam o mesmo, pela primeira e única vez em toda a viagem. Olhem, essas são as cervejas que eles têm. Delirium, $79. Não pode ser, meu Deus. A cerveja belga, Delirium, $79. Essa é cerveja de importação. Que loucura! Olhem quanto custa essa garrafa de 750, 76 euros. E essa de 6 litros, 639 euros. Que loucura! Os efeitos das sanções e de ser um país bloqueado. Parece que é por causa das taxas de importação altíssimas. Vamos deixar a cerveja importada para outro dia e experimentar a local, que custa $3. Aqui não nos separaram como em outros lugares, não é? Aqui também tem coreanos no primeiro andar e aqui também tem 3 ou 4 mesas ocupadas por coreanos. Pedimos os 8 tipos de cerveja que tem no cardápio, vamos fazer uma degustação. E enquanto isso, também trouxeram um peixinho seco salgado, que é bem típico daqui, com um molhinho. Essa tem 30% de arroz e 70% de lúpulo. Essa é 100% de arroz, essa tem aroma de chocolate, essa tem aroma de café. As escuras têm um pouco menos de teor alcoólico do que as claras. No total, 2,5% de álcool. A sua saúde. Peixe com cerveja coreana. 100% cerveja, sem nada de arroz. Segunda cerveja. Essa tem até 30% de arroz. Pra mim são iguais. Essa é de arroz com aroma de chocolate, né? Essa é a de aroma de chocolate. Pode ser que tenha lúpulo, chocolate... Não sei. Com sabor de chocolate. Que surpresa, né? O bar de cerveja, né? A rua, né? O bairro, tudo. No final foram 3 euros por cerveja e 4,50 euros cada prato de peixe. Mas é típico coreano comer com aquele molhinho de mostarda. Acho que podemos encerrar o vídeo por aqui. Vimos um bairro de luxo e um bar de luxo, algo que eu realmente não esperava. Então vou encerrar o vídeo por aqui e, como sempre, a gente se vê na próxima. Tchau!